Boa noite, amigos do Face, amigo da TV Vale do Uruará. Bem-vindos hoje nessa discussão que iremos aqui realizar sobre a educação. Deixa eu baixar aqui o volume. Bom, hoje nós iremos fazer uma discussão sobre a educação no município de Uruará. Iremos discutir em termos gerais também sobre o papel da escola, de como a escola tem lidado nesse período da pandemia e como estamos aí nos preparando, possivelmente para um pós-pandemia que poderá vir aí. Então nós temos alguns convidados, como foram anunciados aí, que é o professor Manuel Ribeiro, que está chegando, devido à estrada. E aqui nós temos o professor Anderson Moraes, que é diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones. Então eu busquei aí convidar uma pessoa que representasse o ensino médio, que é do Estado, responsabilidade do Estado, e busquei um professor que representasse também o ensino fundamental a nível do município. Então nós temos hoje uma conversa bem séria sobre educação. Eu estou aqui com uma proposta de realizar 3 lives, uma que vai discutir o papel da escola, outra live é de amanhã que vai discutir a relação entre a escola, e o aluno e as famílias, e a próxima live que vai ser na segunda-feira uma discussão sobre o sistema, como funciona, como se organiza a educação no município, as providências que são tomadas, as leis que amparam a educação no município de Uruará. E para hoje aqui vou iniciar nossa live com o professor Anderson, que é diretor do ensino médio. Eu vou pedir que ele faça a sua apresentação, dizer quem é o Anderson, envolvido com a educação de Uruará. Qual é o currículo que o professor Anderson tem de estar hoje à frente da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones. O Anderson, é contigo. Boa noite, Denei. Boa noite aos amigos conectados do Facebook. Eu sou o professor Anderson, professor do Estado do Pará há 28 anos, do município também há 20 anos. Hoje estou na frente da Escola de Ensino Médio Melvin Jones como diretor. Essa jornada que eu venho desde 93 aqui em Uruará, passando por todas as etapas da educação, e hoje estamos ali coordenando, fazendo a gestão do ensino médio neste município. Queria lhes dizer o seguinte: a educação nesse momento de pandemia é um momento ímpar, um momento que a população mundial está passando por dificuldades. A educação não está sendo diferente, Danei? E como professor desse município, eu estou vivendo também, eu acho que todos os professores estão passando por isso, por grandes dificuldades em relação ao ensino e aprendizado dos nossos alunos. Então, eu acho que o Brasil, o mundo, a educação está passando por essa transformação e, infelizmente, não sabemos quando irá parar, quando vai terminar esse momento de pandemia, mas almejamos que logo em breve possamos voltar às nossas aulas presenciais. Anderson, nós sabemos que a escola tem um papel muito importante na nossa sociedade, Então a gente tem que ter ideia realmente de o que é a escola, o que realmente nós estamos desenvolvendo na sociedade, o que a escola desenvolve na sociedade, qual é o papel dessa escola. Aí eu fui buscar uma definição para a escola lá em Paulo Freire e outros autores, que eu vou ler aqui um pouquinho. Aí eu queria que você, do teu jeito, definisse qual é o papel da escola e aí, inspirado também, talvez, nesses autores que eu vou te colocar, ou a outro autor que de repente você viu na universidade ou que você traz como base para o teu trabalho, tá? O Paulo Freire, ele discute o seguinte: ele coloca o papel da escola, que é um ato político, como um ato político de libertar os indivíduos por meio da consciência crítica, transformadora, diferencial, que emerge da educação como uma prática de liberdade, ou seja, ela transforma as pessoas, A educação por si só não se faz, ela transforma o sujeito e o sujeito transforma a sociedade. Eu vou buscar um outro conceito que é do Cortella, um autor mais atual, a nossa atualidade aí, que está o tempo todo fazendo palestras sobre educação, está trazendo uma nova
conceitos, né, sobre a educação, inspirado também em outros filósofos, em outros sociólogos e outras pessoas que estudaram a educação ao longo do tempo. E o Cortella diz o seguinte: a função da escola, acima de tudo, é a formação da natureza técnico-científica cidadã, é escolarizar, isto é, oferecer ferramentas de que a cultura letrada carrega em vários campos atividades humanas para uma cidadania e de convivência, né? E eu ainda vou buscar um outro conceito, que esse é um conceito já de um artigo, que buscou, através desses autores, e fez um apanhado de tudo isso, né? Eu não vou dizer o autor aqui, desse autor eu vou dizer mais tarde, tá bom? A função da escola é, acima de tudo, a formação da natureza técnico-científica e cidadã. É escolarizar, portanto, olha, a base aqui é do Cortella, né? E ferramentas com cultura letrada carregada de vários campos de atividade humana para uma cidadania de convivência. Além disso, ela transforma a sociedade a partir de todas as ferramentas oferecidas para esse cidadão que é formado pela escola, né? Como é que você avalia o papel da escola hoje dentro do município? O que é a escola para você e como é que a escola está lidando com esse processo da formação do cidadão uruaraense? É um conceito bem amplo, né? Mas eu tenho meu ponto de vista. A escola hoje por si só, não está acontecendo de forma presencial. Então, eu não considero um prédio como escola, porque falta o protagonista dessa escola, que são os alunos e os professores envolvidos. Porque a escola nada mais é do que um meio social que fomenta o ensino, né? Então, se você não tem esses dois entes envolvidos dentro de um prédio, você também não tem uma escola, você só tem um prédio. Hoje, as aulas acontecem de forma remota, o ensino de forma remota. Então, infelizmente, não temos os dois protagonistas dentro do prédio, né, para que a gente possa conceituar como escola. Escola Melvin Jones, ensino médio, Escola Melvin Jones fundamental. Mas cadê os nossos alunos? Cadê os nossos professores lá dentro? O prédio hoje está muito bom, um prédio adequado para os alunos, um prédio adequado para os professores, para o ensino, para o envolvimento do ensino. Mas, infelizmente, não temos. Então, a escola hoje não está naquelas 4 paredes, não está naquelas 4 partes do perímetro da escola. A escola está transcendente fora dos muros da escola mesmo, do prédio físico. Ela está acontecendo em todo canto do município, todo canto do Brasil. Ou seja, a escola hoje não está dentro, né, de um perímetro, ela está fora. E quando isso acontece, né, hoje existe um ente muito importante, não só hoje, mas antes também, quando as aulas eram presenciais, que era a família, né? A família hoje, presencialmente hoje, a família tem um papel muito maior. Por quê? Porque se ela não acompanhar seu filho, se ela não acompanhar lá a rotina de estudos, a organização do seu filho no dia a dia, não acontece o ensino, né? Em muitos casos, né, existem alunos e alunos. Alunos que não precisam de acompanhamento, mas a maioria dos nossos alunos, nós conhecemos, nós sabemos que na sua realidade de Uruará precisa de acompanhamento familiar, né? Em casa eu acompanho, eu acredito que na sua casa também você acompanha, o professor Manuel também deve acompanhar seus filhos em casa. Então a escola hoje não está mais ali naquele local único, a escola hoje está fora, está transcendente, está dentro de casa. A escola é dentro de casa hoje, está acontecendo dessa forma. Então, é um meio social lá, antes sim, né? Mas também hoje isso está acontecendo em casa, na rua, vamos dizer assim, em outros locais, que não seja, né, no dia a dia do aluno. Vamos supor que o aluno seja da zona rural, acontece na roça. O ensino da matemática está acontecendo na roça, na fazenda, no quintal de casa, né? Enfim, então eu digo que a escola hoje ela está fora daquele perímetro que a gente tinha como base, que era um endereço fixo, que era um endereço, né, que todos os dias os alunos iriam lá naquele local, num determinado horário,
né, cumprir uma tarefa, uma rotina de 4, 5 horas, não é mais assim. Acho que a todo momento a escola está acontecendo. Certo, agora chegou aqui do meu lado o professor Manuel, que encarou um pouquinho a estrada, com dificuldade, né, professor? Então, agora há pouco, professor, o professor Anderson, ele se apresentou, disse quem é, trouxe um pouquinho do currículo dele, e aí eu pergunto, quem é o professor Manuel, que está envolvido na educação do município de Uruará já há muito tempo, contribuindo muito para o desenvolvimento da educação e da formação dos nossos cidadãos uruaraenses, enfim, da nossa sociedade de Uruará. Quem é o Manuel hoje? Boa noite, Dedei. Boa noite, Anderson. Boa noite aos conectados nessa live. Falar especificamente de si não é tão simples, não é tão fácil, é óbvio. É um resumo, um currículo. Mas eu me coloco na condição de colaborador. Tenho certamente contribuído para a educação desse município, eu pelo menos acredito, e fico até às vezes ciente do dever cumprido, daquilo que a gente tem que fazer. Atualmente, no município, trabalho como supervisor de zona rural, atendo 12 turmas com 11 escolas e tenho 10 professores que eu acompanho. Então, a intenção da gente, dentro da política educacional, é somar e poder contribuir com um acúmulo e uma experiência que se tem para que a gente possa estar, na medida do possível, contribuindo, auxiliando e, por que não dizendo, somando e ao mesmo tempo dividindo aquilo que você sabe, aquilo que você pode, de certa forma, contribuir com quem precise, seja ele o professor, seja ele o pai, seja ele o aluno, enfim, é estar à disposição, porque assim, educação sempre foi essa história do se doar. Você nunca é só professor, você é além, é para além de ser professor. Você acaba se envolvendo de tal modo, e se não fosse assim, Paulo Freire estava errado, que não é possível haver educação se não há interação. Então isso transcende do espaço, do local, da pessoa. É uma relação recíproca, tem que ser. E dessa Eliavarde de contato, de contribuição, se dá certamente a figura do educador, que é para além do professor especificamente em si. E é nessa condição de que eu me coloco. Uhum. Bom, eu tinha feito a primeira pergunta, que ia ser para os dois, que qual era o papel da escola. Você já fez mais ou menos um resumo disso, ou quer acrescentar mais alguma coisa em cima disso a respeito do papel da escola? Eu posso contribuir, de certa forma, por não ter perdido a primeira parte dele, então para complementar, eu não sei o que ele disse algumas vezes, então, mas eu posso tentar eu trouxe a base de conceitos que vem de Paulo Freire, que você citou, de Cortella, que ele vê como ele vê a escola, né? E a partir disso o conceito que ele mesmo tem, ou o conceito que você mesmo tem da escola hoje. Qual é o papel da escola? Falar de papel de escola é falar de formação. Isso. É falar de formação. E não é mais simplesmente o lugar de educar somente. A própria lei brasileira diz que a primeira obrigação é da família e o Estado vem depois com essa obrigação. Mas o papel da escola enquanto formadora de opinião, enquanto capacitadora de habilidades e competência, enquanto local de preparação do indivíduo, tanto para estar como cidadão, mas também como os profissionais que sucederão a gente, a escola tem esse papel fundamental. Acreditamos que hoje o papel da escola, na circunstância que vivemos, ela não tem mais só o papel de educar. Sim. Ela tem de acompanhar, ela tem de ser parceira, ela tem que solidarizar, ela tem que... Enfim, eu acredito que com o processo pandêmico que existe todo, não se reduziu, se ampliou esse papel da escola. E ela é, acima de tudo, com seu corpo docente, sua administração, um espaço de sensibilidade. Que hoje, se a gente não tiver uma compreensão, enquanto escola, papel, funcional, instituição responsável pela educação,
a gente perde boa parte dos alunos, a gente não consegue atingir o alvo, porque se nosso público já era diverso, pelas condições sociais e estrutura familiar, hoje é também pelas condições tecnológicas de que ele possa acessar. Então, essa escola, ela tem um papel de oportunidade também hoje, de criar estratégia, de um bom técnico, de um bom estrategista. Como é que eu vou alcançar o meu aluno? Só fazendo isso, ela consegue cumprir o seu papel. Verdade. Quero mandar um abraço para a dona Lenira Birro, para a Elisângela Alves, para a Ivonete, que está parabenizando, né, a fala dos colegas aqui, que ela é diretora do Instituto. E nós estamos passando por uma fase muito difícil, que é a pandemia, professores. A pergunta vai para os dois, aí qualquer um que quiser responder na hora, né, tiver mais vontade. Que essa pandemia que chegou em março do ano passado, e nós tivemos que nos distanciar da escola, logo depois tivemos que nos preparar, se adaptar para atender a demanda do ensino e aprendizagem dos alunos em distanciamento e buscar novas possibilidades. Como é que vocês enxergam isso? Que a escola pode promover a aprendizagem mesmo em distanciamento? E a pergunta seguinte, depois que ainda vem a respeito das dificuldades, mas vamos voltar para essa pergunta aqui, que é nesse período, assim, como promover a aprendizagem com esse distanciamento social? Eu gostaria de começar por uma frase, por um parágrafo, que a gente fez uma carta aberta à comunidade quando iniciamos o ano letivo. E também uma citação de um documento da SEDUC. A pandemia não revoga o direito à educação. O ano letivo não está perdido, mesmo sem aulas presenciais. Então, a educação, no meu ver, eu até conversei contigo anteriormente, ela não pode parar. Né? Por estarmos passando por um momento difícil, queremos fechar a escola, colocar a chave e ficar em casa. Né? E tem muitos que defendem isso aí. Né? Muitos defendem isso aí. Mas não é o caminho. O caminho, eu acho que é o momento de aprendizado, não só para o aluno, mas para o próprio professor. Ou seja, todos que estão envolvidos na educação, desde o vigia até a servente, né? O diretor, o supervisor, o orientador, todos estão aprendendo. Né? Isso aí vai refletir lá na ponta. Onde é que é a ponta? Nosso aluno. Quando a gente começa a aprender mais, como se diz, adquirindo mais, para chegar no nosso aluno precisamos de mais tecnologias, né? Precisamos mais aprender sobre essa tecnologia, mas não é coisa nova não é coisa que está surgindo agora, é coisa que já está lá faz tempo, só que por comodismo, por não precisar e por não pensar nas nossas aulas com os meios tecnológicos, não utilizávamos. Né? Eu posso até citar aqui alguns exemplos muito simples. Google Sala de Aula, videoconferência. Não usávamos isso, mas está aí, faz tempo. Foi criado agora na pandemia. Então, a escola hoje, vamos dizer escola, que são todos os entes envolvidos, né? Ela está se preparando. E eu observo no meu dia a dia, eu vou falar do meu dia a dia, que eu não sou expert em pandemia, nem vamos dizer assim, e nem sou autor de livros em educação, mas com essa vivência de 28 anos a gente observa muita coisa e aprende muita coisa também. Então, nesse momento que temos um ano de pandemia, observamos os colegas aprendendo, eu como estou diretor lá naquela escola, aprendendo também, nos apropriando dessas tecnologias, como eu já disse, não são novas, né? Mas estamos aprendendo para repassar ao nosso aluno. Isso é importante. Mas, volto a dizer, somente o professor e o contato com o aluno não vai ser o suficiente. O envolvimento da família é importante. Então, em síntese, eu acho que é isso, é um momento de aprendizado para todos, né?
aprender mais para melhor ensinar, né? Que é o nosso aluno que nos interessa. É buscar cativar esse aluno, fomentar mais meios, mais estratégias para que a gente não possa perder o nosso aluno. Porque se a gente perder o nosso aluno, a gente fica como fracassado, né? O ensino médio, nas reuniões de diretores, no geral, muitos falam, olha, estamos com menos de 30% de alunos fazendo atividade. Eu acredito que a minha audiência está em torno de 50%. Né? Não é um número bom, é medíocre, né? Vamos dizer assim, medíocre. Porque o que queríamos atingir é 100% dos nossos alunos. Infelizmente, muitos estão isolados, muitos não têm acesso à internet, muitos não têm o celular, né? Muitos não têm os meios tecnológicos para assistir essas aulas, para acompanhar as aulas. Os professores estão se preparando, estão adquirindo cada vez mais o conhecimento, mas ainda na ponta está falho. Não temos uma internet de qualidade, né? Existe, nesse momento que eu observo muito, os pais falando, meu filho está trabalhando, mas como ele está trabalhando? Ele estuda de manhã. Não, mas ele agora está arranjando um emprego porque tá entendendo? Ele está deixando o horário dele de estudar para trabalhar, tá entendendo? Ou seja, o pai deveria deixar isso, mas existe também um fator social, né, nisso tudo aí, né? O pai se vê em apuros também em recursos financeiros, e o filho também ajuda a somar essa renda, às vezes, em muitas famílias. Então, é primordial o aprendizado, ou seja, em busca de cada vez mais estratégias, mais tecnologias, mais conhecimento dos entes envolvidos para atingir o nosso aluno. É isso aí, ó. Continuando, mandando um abraço aqui para Maria Lucimar, que está nos ouvindo agora, nos assistindo. A Edneuza diz que me admira muito. Que bom, um grande abraço para você. A Rosa Grégolo, a Ivonete, que está parabenizando a nossa ação de estar discutindo a educação nesse momento, que precisa de discutir realmente, porque o tempo todo a gente vai ter que estar se adequando a essa pandemia, se adequando às novas tecnologias que vêm aí pedindo sempre inovações em nossas aulas de distanciamento. E agora o professor Manuel, ele tem, além dessa visão aqui da zona urbana, né, de como promover a aprendizagem com possibilidades, com adequações, ele também traz uma experiência da zona rural, atendimento no campo, né? Então, assim, vem somando a tudo isso, de como está levando essa educação, a aprendizagem lá para aquela criança que está lá nas vicinais, nos travessões. Então, Manuel, como é que vocês ali, equipe da zona rural, estão trabalhando, planejando essas aulas que atendam realmente do que é possível levar a aprendizagem para os alunos na zona rural, e o que você percebe aqui também da zona urbana? A gente percebe, Dede, assim, analisando do ponto de vista do momento, as diferenças, ao mesmo tempo que parecem grandes, ela não tem tanta distância assim. Porque o professor Anderson disse aí, especificamente, que a escola chega a 50%. Na zona rural, a gente chega a 80%, 90% e até a 100%. O mecanismo de chegar é que é diferente. O mecanismo de chegar é que é diferente. Se nós fôssemos levar em consideração a tecnologia da internet, do celular, do tablet, talvez a gente não chegaria a 15% a 10%. Porque há lugar que chegaria a 0%. E há lugar que chegaria a 100% se houvesse interesse, porque hoje já se ampliou muito a rede de conexão de internet na zona rural. E a gente chega no final da travessão, alguns deles têm, mas tem uns que não tem um sinal. Talvez tenha a cabeça da ladeira que chegando lá o celular pega. Agora montar a aula na cabeça da ladeira não pode, porque vai aglomerar. Então não chegaria para eles também. Mas a estratégia de chegar à apostila, de chegar ao material impresso, ele acaba sendo muito mais acessível, e eu acho que, na minha visão, o que pode estar dando 50% é não ter essa outra possibilidade. Você tem internet? Não, está aqui o material. Está aqui o material, você vai estudar, é equivalente àquilo, para atingir. Então, assim, analisando do ponto de vista
do acesso, da chegada até eles. Tipo, lá o professor, ele vai na casa de cada um, ele conhece a cada um, é muito próximo. Por exemplo, a minha escola, que tem mais aluno, ela tem 2 horários, tem 30 alunos. A professora conhece a casa de cada um. Então, o contato dela com a família e, em consequência disso, com o aluno, acaba sendo muito mais fácil do que 1000 alunos aqui na cidade que você não sabe onde é que ele mora. Verdade. Além do mais, muitos alunos que moram aqui na cidade, por conta da situação econômica, foram para a zona rural, se distanciando muito do contato do diretor, do professor com esse aluno. Sim. E muitas vezes até se tornando ineficiente a busca, porque não acha. Ao passo que na zona rural, a gente tem pouca essa dificuldade do contato, do conhecimento, da busca. O ano passado, até que a pandemia não tivesse chegado a essa segunda onda, a essa situação assustadora que está hoje, no ano passado, a partir do meio do ano especificamente, o professor estava à disposição. E o contato ele tinha, o aluno ia na escola, ele tirava as dúvidas, levava a apostila, levava ali, não tá bom, vai de volta, faz, traz de novo aqui, dentro do prazo que ele tinha. Então, o grande diferencial para mim, nessa relação campo-cidade, fazendo a pergunta que tu fizeste aí, eu entendo que o espaço de chegar nele, através da apostila, acaba se tornando mais fácil. O aluno da zona rural, ele não tem, não sei se felizmente ou infelizmente, mas ele não tem o acesso à diversidade de coisas. O trabalho que ele tem com a apostila, dá para ele fazer a hora que ele tiver o tempo. Uhum. Ao passo que online não, é aquele período. É aquele período. Eu vou para a videoconferência, se o aluno tiver trabalhando, vai perder. Se eu tenho material impresso, ele pode de noite dar uma olhada se houver uma vontade, uma interação com a família, enfim, uma predisposição de ser feito. Então, eu entendo que para nós, da zona rural, esse mínimo necessário, que eu também não entendo que seja o suficiente, eu acho que a gente precisa do professor. A pandemia ela trouxe para a gente 2 coisas que eu entendo como, não sei se vou dizer que vai ser um ganho, porque eu não posso falar, morrer tanta gente e dizer que tem ganho, é complicado dizer isso, mas ela vai deixar muitas lições. Sim. Eu vou pensar 2 vezes em proibir o celular na sala. E eu vou começar a pensar como é que eu vou usar ele como ferramenta. Como é que eu vou usar ele como ferramenta? Eu vou deixar de botar aluno para fora da sala porque ele usou o celular às minhas costas, escondidas, porque ele virou uma ferramenta necessária e isso aí ele nem pode acontecer mais. Madre e o giz só não vão funcionar mais. Pois é, então assim, desse ponto de vista, ela despertou em nós, professores, a necessidade da busca por aprender, por lidar com essa ferramenta tão predisposta. Também não posso negar a nossa dificuldade de conexão, de tudo mais que a gente tem. Mas, hoje estar conectado, hoje acessar a isso é uma necessidade. Então eu entendo que o que cabe à escola dentro desse processo e qual o papel dela nessa situação? É acessar todos os meios possíveis, não vou dizer impossível, que ninguém busca impossível, que deve ter condições. Se ela é universal, ela é de todo, ela tem que chegar a todo mundo. Ela tem que chegar a todo mundo. Então, a gente, professor, não temos mais, no momento, a porta e a chave para fechar uma turma. Hoje é tudo muito solto, hoje é tudo muito longe. E os mecanismos de chegar a eles é que são diversos. E assim, outra coisa que tem também da dificuldade daí, é que ainda há criança que acha que dá de férias.
Os pais não contatam com a gente quando tem, na matrícula eu tive muito isso esse ano, que eu fui praticamente de casa em casa fazer isso. Eles dizem que, às vezes assim, bora fazer atividade, a escola não tem aula. Ainda tem essa concepção de que lugar de estudar é na escola. Lugar de estudar é na escola. Endereço fixo. Isso, exatamente. O prédio ainda representa muito do que é ser escola. Então, eu entendo que se a gente hoje fizer uma estatística com relação a acesso do aluno do campo e o da cidade, pelos motivos de que eu disse, eu acho que lá teve muito mais participação. Foram pouquíssimos. Olha, eu tinha essas turmas que eu disse, uma única aluna lá da escola Santa Irmã Benildo, eu consegui encontrá-la. Eu estava fazendo o sexto caderno, que eu consegui descobrir onde ela estava. E aí, eu com o pai, com a família, ela conseguiu fazer todos os cadernos, entregou. Ainda vejo muito a tempo. Mas o que eu estou dizendo, eu tenho 134 alunos. Eu tenho, dentro disso, 10 professores. Então, além do material ser impresso, que dispõe dele fazer a hora que ele puder, o número também ajuda muito com relação a isso. Ajuda muito com relação a isso. Na cidade nós temos fatores como famílias que moram de aluguel, que se mudam constantemente, famílias que tiveram que se mudar por conta das condições de emprego e de vida que a pandemia nos impôs. E todos esses tropeços que acabam acontecendo faz com que o aluno não chegue da escola, o aluno não tem acesso, o aluno não tem. E a escola depois tem que fazer malabarismo, tem que estar buscando uma situação para que a criança possa atender. Com relação à aprendizagem, eu tenho plena consciência do déficit, que não é pequeno. A gente tem um déficit muito grande, porque o modelo de educação de que a gente tinha, e eu espero que não tenha mais, do ponto de vista de eu, dono do conteúdo, e o aluno que aprende, eu estou falando desse sentido, de que a gente compreenda de que ensinar nem sempre é assim. Ela pode ser uma troca de experiência, ela pode ser diferente, mas nada de que a gente faça vá substituir o professor. O professor é a figura importante do processo. Ele é a ponta. Nada que eu planejo vai chegar ao meu aluno se o professor não tiver boa vontade de chegar, de fazer isso acontecer. Então, é o momento para a Escola Garantir a Aprendizagem, é o momento de fazer uma grande aliança. Uma grande aliança de família, de aluno, de professor, de corpo técnico, enfim, de quem puder. Nós temos casos que na família ninguém consegue ajudar, o vizinho ajuda. O filho de outra pessoa pode vir ajudar. Eu conheço famílias que levam o filho dos outros para ajudar em casa porque pode fazer. Então, essa solidariedade, essa reinvenção do modelo, dessa quebra de paradigma todo dia que aconteceu, eu entendo que o prejuízo não é pequeno e a acessibilidade pós-retorno tem que ser muito grande. E aí o professor vai ser mais do que nunca figura principal dentro disso. Supervisores nunca foram tão úteis quanto eles serão nesse retorno. Porque eu vou ter que esquecer da ideia de que meu aluno é do 9º ano, sem que eu olhe para trás 2 anos anteriores e de que ele não corresponde o ano que ele está. Eu estou falando intelectualmente. Então, há de se ter sensibilidade e de pensar que eu estou com um aluno do 9º, mas ele tem um déficit de 2 anos, especificamente,
E eu preciso, no meu planejamento, atento a isso, estar atento a isso. Se a escola não fizer essa releitura, não fizer essa reelaboração dentro de cada profissional, seja ele o diretor, seja ele o professor, seja ele o supervisor, enfim, no geral, a gente vai ter um prejuízo maior ainda. Porque nós vamos acabar atropelando. Eu cumpri meu conteúdo? Nunca. Se já não cumpria com os 200 dias presencial, imagina aqui. Eu entendo que essa aprendizagem que a gente está fazendo agora, nesses quase 2 anos, nesse ano e pouco que nós temos, ele é muito mais de não perder o vínculo, de não distanciar o aluno do material, o aluno, eu não vou dizer que não se aprenda nada, porque qualquer contato que se dê gera um aprendizado. Mas não tanto quanto seria necessário como pré-requisito para o ano seguinte. Então, o que eu digo? Para que a escola tenha um papel de aprendizagem, ela não pode se preocupar com agora, ela tem que estar muito preocupada quando voltar. O que eu vou fazer quando eu voltar? Quem é o aluno que eu vou receber? Não é o mesmo que eu tinha. Eu não sou mais o professor de que era antes. Alguma coisa eu mudei. Então como é que nós vamos garantir? E aí eu sinto falta de algumas coisas, e basicamente é de já estar começando a pensar, esse retorno que eu espero que seja tão breve. Eu não posso pensar nisso quando ele voltar. Eu tenho que pensar nisso antes. Como é que eu vou estar preparado para receber o meu aluno? Pós-pandemia. O meu aluno, como é que eu vou recebê-lo? Então, qual a minha visão dentro do processo? Enquanto o grupo está trabalhando da forma que está, haveria de ter um grupo pensando nesse pós. Verdade. Para que a escola dê conta de garantir a aprendizagem. Nós estamos conseguindo manter o vínculo, o contato, garantindo que o mínimo necessário ele receba, mas a gente tenha plena consciência de que o nosso dever não está ficando cumprido, está ficando déficit. Estamos fazendo o mínimo, né? Estamos fazendo aquilo que no momento é possível fazer. E aqui eu quero enaltecer o trabalho de cada um, é óbvio. Que eu acredito que cada um está dando o seu melhor daquilo que pode. Agora eu tenho que ter consciência que o meu melhor não é ainda o que devia ser feito. E aí, esse déficit de estar acontecendo não é problema do aluno. E nem pode ser. Isso é um problema sistêmico, esse é um problema nosso. É tanto que se você observar que essa ideia é real, que os alunos que eu terceiro e quiser voltar, eles podem. Eles podem voltar. Se ele achar que ele tem o diploma, mas ele não aprendeu, ele tem o direito de retornar quando voltar e dizer, não, eu quero estar aqui estudando, eu quero fazer as disciplinas. Então isso é uma prova de que é necessário se pensar nisso. Então assim, para finalizar, a escola não tem que se preocupar somente com agora. Com agora. Tem que botar a cabeça para buscar possibilidades, como é que nós vamos atender essa criança no retorno. Exemplo, eu vou trabalhar um assunto lá do 5º ano de matemática. Eu não posso simplesmente pensar naquele conteúdo daquele ano. Eu tenho que pensar quais eram os pré-requisitos nos anos anteriores que ele teria para estar aqui. E meu amigo, não é simples planejar isso. Não é simples. Eu acho que nós vamos ter que fazer pela primeira vez, pelo menos no contato de educação que eu tenho há esses anos, de pensar realmente no aluno na hora de planejar. Se a gente não fizer isso, a escola não vai estar cumprindo o seu papel de aprendizagem.
Manuel, você tocou num ponto. Ontem eu vim aqui e conversei com o Célio, né? Eu via só mesmo divulgar a live que a gente ia fazer, mas aí o Célio terminou me sugando bastante ontem. E aí eu fui entrevistado de imediato, assim, né? E eu discutia justamente isso no pós-pandemia. Como é que nós iremos nos preparar para esse retorno dos alunos, retorno das famílias na escola, retorno da nossa comunidade escolar. E realmente é uma discussão assim muito complexa, né? Justamente por recebermos esse aluno diferenciado que vem dali, um aluno conectado, um aluno que está vivendo com a tecnologia, mas que traz uma defasagem do estudo, que traz uma defasagem no seu aprendizado, que a gente vai precisar trabalhar um reforço escolar e que a gente precisa discutir isso. Não podemos esperar que termine a pandemia para pensar numa discussão de como vamos receber esse aluno, se logo em seguida a gente já tem que estar mais ou menos preparado para receber esse aluno. Então essa foi uma discussão assim intensa que nós tivemos ontem e você trouxe isso à tona novamente, e é isso que eu estou neste momento trazendo para essa discussão, é isso, né? Provocar o sistema, provocar a escola, provocar a família, que a gente possa, mesmo em pandemia, discutir tudo isso e nos prepararmos para o pós-pandemia. Nós não podemos esperar chegar os alunos de volta na escola sem ter discutido a educação, sem nos preparar para a educação. Então eu vou pedir aos ouvintes que preparem perguntas para os nossos colegas aqui, professores, né, que vocês tiverem alguma dúvida, possa elaborar pergunta que a gente vai repassar para eles. Nesse momento eu vou pedir ali um comercial, já agradecendo a TV Vale do Uruará pela parceria, né, um parceiro Célio Birro muito bacana aí. O tempo todo que eu venho atrás dele, sempre ele tem nos acolhido em parceria para a realização das lives. Então tá do jeito aí o comercial, Célio? Tá? Então um minutinho só, já a gente volta, prepara as perguntas aí, tá bom? Que todo mundo ama navegar na internet, isso nós já sabemos. Ficar conectado, ver filmes, séries e games rodando sem travar, para uns é um sonho, mas para aqueles que têm Interlig, é realidade. Na Interlig você tem internet a partir de 200 MB por R$ 129,90, mais fone fixo ilimitado. Tem a melhor internet de todos os tempos. Destrave e viva essa realidade. Interlig, te deixando mais perto de tudo que você ama. Compare e venha fazer as suas compras no Supermercado Cita. A maior variedade de produtos com preço justo e você ainda concorre aos 80 mil em dinheiro. Para participar, basta juntar R$ 800 em cupons nas suas compras ou pagamentos de notas. Venha ser um cliente fidelidade do Cita. Compre qualquer produto, ganhe pontos em cada compra realizada. Troque seus pontos por produtos. A cada R$ 1 em compras você ganha 1 ponto. Quanto mais você comprar, mais pontos você ganha. Promoção assim, só o Cita tem. O que os olhos não veem, o coração não sente. É o que dizem por aí. Mas tem coisas que parece que foram feitas exatamente com o propósito de provocar. Os lanches da Hora Pães, por exemplo, foram feitos para você apreciar sem moderação. No café da manhã, no lanche das 10, à tarde, a hora que você quiser. Lanchonete Panificadora Hora Pães, aberta todos os dias, inclusive aos feriados, para você não ficar apenas desejando. Lanchonete Panificadora Hora Pães, na Ângelo de Biasi, em frente ao Mercado Municipal. Pronto? Estamos de volta para a nossa discussão sobre a educação do município de Uruará, né? E a discussão está muito boa, os professores aqui realmente estão nos trazendo informações assim importantes, né? Gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos conectados da Cida, do Genesi, da Rosa Nunes, da Clarisneide, que está parabenizando os colegas pela explanação aí, a Rosângela, a Marialda, a Danilma, a Débora que está falando, a Débora Batista, que é a diretora de ensino, supervisora, né, lá da CEMED, né? E ela fala que realmente a gente tem que discutir, embasado, ver o que as leis estão trazendo, né, para essas discussões. O Marinaldo Ferreira, enfim. A pergunta é o seguinte agora, as dificuldades. Nós estamos encontrando dificuldades, quais as maiores dificuldades que a gente tem visto aí nessas aulas em distanciamento, seja ela online, seja ela no apostolado, quais os desafios que nós temos aí pela frente para tentar minimizar os problemas, não é resolver, é minimizar os problemas, né?
tanto a nível de ensino médio, que está aqui o professor Anderson, quanto a nível do ensino fundamental? Eu acho que o maior desafio é eu quebrar minhas estruturas, é eu modificar a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo. A dificuldade, muitas vezes, não está no outro, está em mim. Porque nunca encarei uma situação como tal. Até então, às vezes eu não sabia ligar o computador. Às vezes eu não sabia participar de uma videoconferência ou coisa parecida. E eu, professor obrigado, a me reinventar. E essa mudança de atitude, de experiência, de ação, enfim, essa reinvenção do professor não é simples. Não é simples. Eu entendo, nos contatos que eu tenho, da dificuldade maior que alguns têm. Porque é aquele professor que a vida inteira teve na sala de aula, dentro daquela lógica do planejamento, do conteúdo, da avaliação, enfim. O aluno era sempre o seu ouvinte, o seu companheiro, o seu colega de trabalho, obviamente ele dentro da escola, mas eu tinha ele ali. Eu sabia que se eu pegasse a chave e fechasse a porta, estava garantido. Então, a ampliação desse espaço e a forma de eu atraí-los, de eu buscá-los, para mim é um dos maiores desafios. E aí, atrelado a essa reinvenção, eu quero colocar a dificuldade de que eu tenho. Aí eu vou te falar de internet de qualidade, que infelizmente, não sei se é supercarga dos provedores, eu não sei, mas a gente não tem todo momento uma internet que garanta que rode os vídeos, que baixe o material que eu precise. Nem sempre eu tenho isso. Então, assim, o fato de estarmos aqui em relação ao município, seja na cidade, seja na zona rural, com as especificidades de cada um, é um grande desafio. É um grande desafio. E além disso tudo, desafio maior ainda é eu saber que, apesar de todos esses obstáculos, apesar de todas essas dificuldades, e aí eu vou falar do sistema, obviamente, no geral, tanto do Estado quanto do município, tenho o compromisso de manter e de, no final do ano, que entenda-se o ano não como civil, mas o ano escolar, com os alunos concluídos, aprovados, que tem a garantia. Então, não é tão simples isso. É muito difícil essa situação toda. Agora, a gente também tem que compreender que, apesar de todas as dificuldades, como é importante quando você perceber, você encontra um aluno e ele te confessa que está aprendendo a si mesmo, que consegue, que fez atividades todas, que ainda tem o orgulho de manifestar às vezes, apesar de todas as dificuldades, que mesmo assim conseguiu aprender. Essa semana, uma professora entrou em contato comigo, de uma escola nossa que, graças a ela conseguiu aquela escola conectada, lá no 190 Norte, a professora Rosângela, e ela me ligou: eu queria dividir uma felicidade com você. Qual, professora? Tu acredita que os alunos estão começando a ler? A partir da inserção do WhatsApp ou do contato virtual, eu estou percebendo que eles estão participando mais. Então, isso é um ganho, apesar das dificuldades, porque nem sempre é isso que se espera, apesar de todos os esforços. Mas eu entendo que nós vamos vencer isso, é óbvio que nós vamos vencer, que nós vamos
Eu sou cego, tu esqueceu? Que nós vamos aprender muito com tudo isso. E esses desafios aí para nós, professor, vai ser fichinha, porque a gente vai conseguir realmente superá-los. E lá na frente a gente vai estar renovados, reestruturados e, consequentemente, quando a gente voltar, que Deus ajude, a gente consiga ser professor desse povo que está aí. A gente consiga dar aula para essa geração que está aí. E que a gente insistia de dar aula para os nossos. A gente insistia de continuar dando aula para o pessoal do século, 2 séculos atrás. Eu tomara que essa dificuldade nos traga para os nossos alunos. Com a tecnologia que eles são muito apropriados, com a facilidade que eles têm de acessar os meios virtuais. E aprender a mexer com os... E aprender a mexer com tudo isso. Tomara que tenha servido para nos trazer para mais perto deles e, quem sabe, fazer da sala de aula um espaço mais interativo, mais participativo e, em vez da gente ensinar ele, vai ensinar a gente. É verdade. E eu espero que isso esteja bem próximo, que eu estou louco para trocar ideia com esse povo. Olha, a Débora ela falou que o governo federal está liberando uma cartilha que vem ali dando informações a respeito do pós-pandemia, do retorno à sala de aula, né? Mas a Rosângela, ela fez uma pergunta que cabe aos dois aqui, né? Que ela super concorda com o que vocês citaram aqui a respeito dessa preocupação do retorno às aulas no pós-pandemia, né? E ela pergunta como a escola está discutindo isso, se estão se preparando, se não estão, né? Se já existe um planejamento em torno disso. Eu vou complementar a fala do Manuel, depois para responder essa pergunta aí, né? Desafios e dificuldades estamos enfrentando desde quando entrou a pandemia, né? Como professor, não é fácil sair do estágio letárgico, que a gente estava acostumado a dar aula, o aluno lá observando, o aluno lá só recebendo, né? E não participando, né? Vamos dizer assim, uma participação mais ativa, né? Então o desafio é esse agora, aceitar no retorno dessa pandemia, que a gente vai ter que sair uma hora disso aí, a gente vai ter que, uma hora, se Deus quiser, a gente vai ter que parar a pandemia vai acabar e a gente vai voltar ao normal, né? Aceitar o protagonismo do nosso aluno, porque o novo ensino médio, ele já traz no seu bojo esse protagonismo, e não ser mais um aluno quietinho, mais aquele aluno que só recebe, mas também iremos aprender. Como antes mesmo da pandemia, a gente falava muito dos nossos alunos com celular e o tal do Free Fire. Eu, como professor, tive a curiosidade uma vez de conversar com o nosso aluno e perguntar o que ele aprendia no Free Fire. Ele aprendia matemática, ele aprendia arquitetura, ele aprendia física, entendeu? Naquele Free Fire lá, aprende até hoje, né, que muitos ainda jogam. Em suma, tinha alunos que queriam discutir comigo física quântica. Eu hoje estou terminando um mestrado de ensino de física, ainda não tinha essa apropriação da física quântica ainda, mas já queria discutir comigo. Ou seja, o nosso aluno, a gente não estava preparado para o nosso aluno, mas o desafio de pós-pandemia é estar preparado para esse novo aluno, né? Ele vai vir com algumas deficiências? Vai. Mas para isso que temos que continuar trabalhar com o ensino contínuo, né? Não é aquele ensino que começa no ano letivo e termina no ano letivo, mas como aconteceu no ano passado. No ano passado começamos em setembro o ensino médio, falando em ensino médio. Começamos em setembro, né, com conteúdos que chamamos de prioritários, conteúdos selecionados, né, mas não terminamos aquele ano 2020 no ano letivo 2000, ia terminar em 14 de janeiro de 2021, não terminamos, continuamos até hoje, né? Só deu uma quebra de sequência na promoção do aluno, né? Que ele passou do primeiro ano para o segundo para o terceiro, e os terceiros, caso algum aluno se sentisse prejudicado, como o Manuel falou, ele poderia, né, cursar novamente a carga horária que faltava para ele. Então, chamamos isso de ensino contínuo, ou seja,
não vamos poder dizer que o aluno está no 9º ano, no 3º ano, e infelizmente ele viu todos os conteúdos do ensino médio não, nem do ensino fundamental. Né? Vai faltar muita coisa para ele, mas a escola está ali para promover, para fomentar essa quebra de paradigmas, de trazer o ano letivo em um só ano e transformar ele, estender ele para outros anos. Né? Se o que não deu tempo nesse ano, para o ano que vem. Mas para isso tem que ter um diagnóstico, né, Manuel? Sim. Não podemos simplesmente falar, não deu tempo de ver aqueles conteúdos, vamos dar o restante aí nesse ano, nessa série aí. Tem que ter um diagnóstico do nosso aluno, porque ele também está aprendendo. Não está aprendendo 100%, mas como a gente acha que não está, mas alguns alunos estão aprendendo. Né? O que está faltando aí para o ensino médio é aquela questão, temos mais de mil alunos, mais de 10 disciplinas por aluno, temos muitos professores, nós não temos realmente condições de atender esse aluno, né, de ter todos, né, a gente vai se perder nesse mar de alunos aí. O Manuel falou de 100 e poucos alunos que ele atendia, eu estou com 1.000 e poucos alunos. Então o desafio é esse aluno retornar, a gente está preparado para ele, né? Sentir o protagonismo dele, porque ele está sendo protagonismo desde agora. Então ele vai vir preparado para que o professor atenda ele no seu conhecimento, né? Se ele está em defasagem de série, a gente vai ter que atender, ele não vai poder voltar à série. Se ele está avançado, a gente vai ter que também atender ele, né? Enfim, a escola tem que estar preparada pós-pandemia para esses desafios aí, do retorno do nosso aluno com essa gama de conhecimento que o professor também não está parado, ele está se apropriando também, mas o nosso aluno, ele já vinha vindo, antes mesmo da pandemia, com essa questão tecnológica bem mais avançada do que nós, né? Então nós temos que estar preparados para ele, o protagonismo dele no retorno, porque o novo ensino médio fala disso. Obrigado, professor. Agradecer a Danilma, o Marinaldo, a Neide Henrique. A pergunta é sobre as dificuldades, né, encontradas e os desafios que nós tivemos nesse período de pandemia, de atendimento, que a gente possa chegar à aprendizagem desses alunos em período de pandemia. Né? Então, como perceber tudo isso? Porque a pergunta logo seguinte já vem complementando essa, que é a expectativa que nós temos para o pós-pandemia, né? Mas por enquanto a gente está falando dos desafios e os desafios e as dificuldades encontradas sobre o processo de ensino-aprendizagem nesse período de pandemia na escola, né? Mas tu fizeste uma pergunta antes diferente. Foi outra, né? Não, foi essa. Aí a gente complementou com essa questão. Rosângela. O da Rosângela. A Rosângela que perguntou. Ela pergunta, né, como a escola está se preparando para esse processo do retorno dos alunos, se existe um planejamento. A pergunta é dela. Assim, é uma pergunta que, por mais que seja direcionada a gente, mas eu acho que ela é muito mais ao sistema. Eu, por exemplo, é a primeira vez na pandemia que eu discuto educação. Até hoje, em nenhum momento, eu não posso dizer que não estão fazendo. Pode ser que estejam. Mas eu, especificamente, não participei de nenhuma discussão. Hoje é a primeira vez que eu estou participando de um debate a respeito disso, de maneira virtual, mas interessante de certa forma também. Mas eu quero crer, inclusive, aproveitando que a Débora já disse aí que o MEC já mandou até cartilha orientando sobre isso, eu acredito que essa discussão está fluindo e que as secretarias certamente virão preparadas. Mas eu não conheço especificamente o trabalho, porque eu não tenho participado de nenhuma discussão a respeito disso, mas eu quero crer de que esteja havendo. E eu espero que a gente não perca esse tempo, porque ele vai ser muito útil depois. Eu vou falar do ano passado que a previsão de aulas não presenciais era 1 mês ou 2 meses, e já tínhamos
um planejamento de retorno do próprio Estado. Só que se agravou tanto que esse planejamento de retorno não deu certo. Então, hoje está tudo em processo, vamos dizer assim, né? O que acontece? Você planeja o retorno, estamos remoto, né? Daí vamos supor que o segundo bimestre é para ser presencial, de forma escalonada e tal, 30%, mas aí não dá, vai depender do sanitário, não, entendeu? Então tudo está em discussão, acredito igual o Manuel está falando, está em discussão, mas como está em processo, em planejamento, não dá para prever se a gente vai retornar ao segundo bimestre, que até então planejamos o primeiro bimestre não presencial. Então, vamos dizer que o segundo seria presencial, mas acreditamos que não vai dar certo também, porque está cada vez mais pior, se agravando mais. Então, quem vai decidir o retorno, vamos supor, das aulas presenciais, é a saúde, né? É a saúde. Mas eu acredito que os estudiosos, né, estão estudando, estão avaliando, estão planejando retorno, né? Como o Manuel falou, sistema. Eu sou sistema estadual, então eles devem estar planejando lá na base da SEDUC, lá em Belém, planejando o retorno. No momento vai ter que retornar, mas eles têm que avaliar também se pode retornar. No ano passado planejaram e não conseguiram. Nesse ano também, eu acredito que eles querem voltar agora ao segundo bimestre, mas também não dá, porque existe a questão sanitária, né? Então, eu acredito assim, eu acho que tanto a nível municipal, a nível estadual e até mesmo em termos de Brasil, estão planejando, mas tem que ver também a sanidade. Não dá a voltar de qualquer jeito, né? Colocar a vida em risco de alunos. Outros estados voltaram e acabou não dando certo. Justo. A próxima pergunta ela também vem com base nisso que vocês acabaram de citar aqui, que é o retorno, né, às aulas, é o pós-pandemia. E aí eu volto lá na Rosângela, que ela fez um sucesso com essa pergunta dela, né? Foi muito feliz de ter falado sobre planejamento, sobre o que nós estamos pensando para esse retorno das aulas e como nós iremos fazer isso. E a pergunta que fica mesmo é isso. É deixar para discutir quando terminar a pandemia? Ou nós temos que discutir desde já de como nós iremos nos preparar para isso? Uma coisa é o governo mandar uma cartilha a nível nacional, mas nós temos as nossas realidades aqui locais, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E nós vivemos longe dos grandes centros, e aí precisamos realmente assim pensar numa política pública que atenda de fato a demanda do nosso ensino, que atenda de fato o direito dos nossos alunos, dos nossos servidores da educação, de fazer esse processo de atendimento, né, aos alunos, às famílias, à nossa sociedade, pensando em formar um cidadão aí com o mínimo de conhecimento possível dentro do nível de cada série que ele faz. Tendo em vista ainda que nós temos toda essa defasagem aí, principalmente hoje para alunos de 8º e 9º anos, que estão se preparando para ir para o ensino médio. Então, assim, o dever ele é muito mais intenso ainda. A gente vai ter que fazer um trabalho enorme de reforço escolar, de atividades, de readequar o nosso planejamento, de readequar os conteúdos, visando esse aluno que o professor Manuel falou, né, que ele vai estar 2 séries à frente, sendo que antes da pandemia ele estava ali, por exemplo, aluno de 9º ano, ele estava lá no 7º ano. E aí ficou toda essa defasagem do meio, né, Manuel? E aí quando esse aluno já está ali passando para o ensino médio, então assim é muito complicado porque houve uma defasagem da formação intelectual, da formação de conhecimento, e a gente se preocupa muito mais para esse cidadão no futuro, com que cidadão é esse que vai ser formado no futuro. Então essa é a importância de discutir educação agora, desde já, e a gente se preparar realmente para esse pós-pandemia. Por enquanto a gente está levando o ensino dentro do mínimo que é possível a gente fazer, né? Do que a gente pode atender, porque eu creio que só um apostolado não contempla todo aquele conteúdo que poderia ser desenvolvido naquela série, naquele ano letivo. E ainda a gente busca outras formas, outras ferramentas, que é o grupo do WhatsApp, dali de mandar videoaula, textos, né? Enfim, pai reclama de um lado, o aluno
gosta de um lado, não gosta de outro, né? Então é muito conteúdo, às vezes você tem que adequar os horários da escola para poder atender às expectativas tanto do pai quanto do filho, que o pai às vezes precisa do celular para o trabalho, né, para o seu dia a dia, e tem que ceder esse celular para o filho lá fazer a atividade, então tudo isso se complica, né? Então assim, a gente precisa realmente discutir, isso é um fato, e buscar uma discussão técnica, né, Manuel? Eu acho que tem que ser uma discussão mais técnica, com base na lei, com base no pensar, no planejamento que contribua para o atendimento ao aluno. Como é que nós podemos falar disso nesse momento agora e pensar nesse pós-pandemia? Quais as expectativas que tem para isso no passar dessa pandemia? Eu tenho pensado muito nesse pós-pandemia dentro da minha realidade do multisseriado. Eu trabalho há 4 anos, há 5 anos agora, do retorno, com turma de multisseriado. E o multisseriado, por si só, ele já tem os seus percalços, ele já tem as suas dificuldades, por mais que ele tenha número menor de alunos na sala, mas ele tem uma diversidade de faixa etária e de conhecimento muito grande. Mas eu entendo que no pós-pandemia ele vai ser mais fácil. Porque quando eu estiver trabalhando com o terceiro, o meu aluno do quinto e do quarto ele está vendo. Agora, a minha grande preocupação é como é que eu vou fazer, para no planejamento eu trabalhar com o meu professor para que ele tenha essa sensibilidade de que para um é inédito, para outro é reforço, e buscar, através de intervenções, esse resgate para que o meu aluno possa, embora esteja no multisseriado, mas pelo menos do 3º ao 5º ano, eu possa estar dando aula a todos, levando em consideração os desníveis do que o ano séries exige, mas esquecendo ao mesmo tempo tudo isso da formação intelectual de que ele recebeu nesse período. Ou seja, levando em consideração que nós estamos no 2º ano de pandemia e a gente não sabe quando retorna, eu entendo que se eu estou com o 3º, eu estou com até o 5º, 3º. Sim, 3º. 2 anos. Levando em consideração os 2 anos. Agora, eu não posso esquecer que ao 4º eu devo ir um pouco a mais e ao 5º passo tem que ser mais largo ainda. Sem esquecer que o meu 3º não pode sair do ponto de partida. Então assim, eu tenho pensado muito em como é que eu vou trabalhar com o meu professor, são aqueles 10 que eu atendo, para que ele possa se sensibilizar. Ou seja, vai ser muito mais difícil do que o seriado comum, do que o multisseriado comum, porque eu tenho 5 séries, mas eu tenho o 5º que está no 3º, o 4º que está no 3º, enfim, eu tenho toda essa diversidade de, para além do ano e série, do conhecimento de que ele adquiriu. Então eu entendo que não vai ser simples, e se a gente que está no ponto estratégico da supervisão, que para mim supervisão é o motor do processo, se não tiver um alinhamento muito grande com o professor, e se você não tiver um tempo de planejamento, de conversa, de contato, para a elaboração do planejamento, dos recursos, enfim, diante da nova realidade que vai ser posta, eu acho que as crianças vão ser atropeladas de maneira muito mais perversa
muito mais perversa, e ele vai pagar uma conta de que o déficit não é para ser dele, porque se vitimizar o processo, ele é a vítima, é óbvio, mas que também ninguém é culpado por isso, porque é um problema mundial. Mas aí, enquanto supervisor, enquanto diretor, enquanto secretário, dependendo do ponto estratégico que eu tiver dentro desse processo, eu vou ter que ter essa preocupação não pode ser de um, ela tem que ser de todo mundo, para que a gente seja o mais aberto possível, o máximo de flexibilidade que a gente puder ter, para a gente não jogar a lavoura fora, para a gente não perder a colheita. E eu entendo, e com um pesar maior, para os alunos que estão em fase de conclusão. Porque eles não mudam só de ano série, eles mudam se chegou até o 5º ano, depois vai para o 6º, que já é outro mundo. Se ele está no 9º, vai para o ensino médio, é outro mundo. E se ele termina o ensino médio, vai para o ensino superior, aí é que o mundo acaba se tornando maior. Então, com aqueles alunos, e esse ano, a minha maior dificuldade esse ano de pensar foi da elaboração dos cadernos para a criança de 1º e 2º ano. O primeiro que não teve educação infantil, que não foi acessado a nada o letramento. O aluno do 2º ano, que o ano passado não teve um primeiro presencial. Precisa do contato. E aí, direto. como é que eu vou elaborar esse material para que o aluno receba, se ele não tem o pré-requisito necessário anterior de desenvolvimento de linguagem, de leitura e escrita? Então, não imagino quanto foi doloroso, obviamente, na elaboração desse caderno, porque a cada questão que eu pegava, eu dizia, ele não sabe, ele não viu, ele não tinha. E aí, de você também trabalhar com a ideia de que quem vai orientar ele não sabe o que tu sabe. E nem sabe aonde tu queria chegar. Então o material tem que ser o mais acessível possível, que de forma que ele fosse autoexplicativo, para que pudesse acontecer. Então, a expectativa, da minha visão do retorno, ela é a máxima possível, porque todo mundo quer sair da situação que está. Isso não é conforto, não é bom para ninguém. Ver os números na televisão de 3.700, 3.800, isso não pode ser celebrado por ninguém. Mas em contrapartida, eu fico muito preocupado com essa bagagem, com esse acúmulo. O que o nosso aluno traz? E como é que eu vou descobrir o que ele trouxe e de que eu vou acessá-lo ao aprendizado que ele precisa ter? Aí de novo eu volto. Se não houver a flexibilidade do conjunto geral, a gente vai ter muito mais dificuldade em retomar lá na frente do que talvez ter trabalhado aqui no processo de reinvenção com a pandemia. Porque lá eu não posso voltar anulando esse período, eu não posso deixar de considerar esse período, eu não posso simplesmente imaginar de que eu sou o mesmo, de que o aluno é o aluno do 5º ano. Então, na mesma hora de que todos nós almejamos esse retorno o mais breve possível, com segurança, com saúde, com tudo, é óbvio, mas da gente não cometer injustiças, da gente ser o mais justo possível, com aqueles que, de uma forma ou de outra, dependem da gente, nessa relação, dessa troca das experiências, da construção do conhecimento.
E eu finalizo a pergunta dizendo que a gente tem que começar a se incomodar com isso. Todo mundo tem que começar a se incomodar com isso. A pergunta, como é que eu vou encontrar meu aluno, como é que eu vou trabalhar com ele, tem que ser presente na cabeça de cada um. Porque não adianta a secretaria, com seu conjunto de planejadores, pensar um propósito se ele não tiver permeado na cabeça do professor. Não adianta eu pensar no modelo, no esquema, se o outro não estiver convencido disso. Então, eu quero crer que a formação continuada vai ser necessária acima de qualquer outra expectativa. Porque se a gente imagina que o aluno volta perdido, eu imagino que eu também vou chegar perdido. E se eu não tiver esse pressuposto, se eu não tiver essa base de suporte, de auxílio, de formação, de aconselhamento, enfim, de chorar no ombro do outro, eu vou acabar novamente, mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco, o aluno vai acabar sendo penalizado. É por isso que eu digo, a expectativa ela é grande, mas eu ainda tenho receio se eu vou estar preparado naquele momento para aquele aluno. Porque eu tenho que ter essa consciência de que eu não sou o mesmo, de que ele não é o mesmo, e que esse encontro, a gente está louco que ele aconteça, as crianças chegam, abraçam a gente, é muito aconchegante isso, e eu estou com muita saudade desse contato, é óbvio, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado o que nós vamos fazer. Certo, olha, o professor Rangel disse que concorda com os colegas, que ele se preocupa também nessa discussão sobre a educação em Uruará, que precisa realmente ter a discussão, né? Para a gente chegar a uma proposta de um planejamento real que contemple a necessidade dos alunos, né? A Jaime falou a respeito aqui, que o Mandel estava falando só sobre o pós-pandemia, mas nós já falamos anteriormente todo o processo. A primeira pergunta foi sobre o papel da escola, depois nós falamos sobre o processo de aprendizagem em tempo de pandemia, nós falamos sobre as dificuldades, né, e os desafios que nós tivemos, que estamos tendo nesse período da pandemia, e agora que a gente já está falando no pós-pandemia, nas expectativas que tem para se discutir do retorno às aulas. Professor Anderson, acho que o desafio para o ensino médio ele é muito maior, porque no final do ensino médio o aluno ele precisa estar preparado para o Enem, para o vestibular, e aí complica mais ainda, né, professor? Igual o Manuel falou, é outro mundo que ele vai ganhar, né? Um mundo bem maior. Mas assim, eu acredito que nesse retorno de pós-pandemia aí, o nosso professor, nosso aluno, não será mais o mesmo. Não só negativamente, né? Vamos ter avanços em uma sala de aula, vamos ver 40 alunos. Se antes da pandemia já não era uniforme, nossos alunos, todo mundo igual, não era, nunca foi e nunca será. Depois da pandemia não vai ser de jeito nenhum. Aí sim, eu acredito que o professor não pode mais preparar sua aula também mais uniforme. Ele tem que rever seu ensino, não só ensino, mas também aprender com o seu aluno, né, que até então a gente só vinha ensinando, né, teoricamente. Nesse processo aí, do professor revisar suas metodologias, aprender mais metodologias, só vai ganhar o nosso aluno. No início do ano letivo, antes de iniciar o ano letivo 2021, chegou da SEDUC, né, como o sistema vem preparando, né, de forma uniforme, né, eles analisam como se fosse todo mundo igual. Chegou da SEDUC os conteúdos, né, que a gente chama de prioritários. A gente via no professor, nos colegas, que não, mas esse conteúdo aqui foi dado no passado, vai dar de novo, mas é uma forma de entrarmos para conhecer, mesmo de forma remota,
porque não foi dado tudo no ano passado, mas tínhamos que dar uma pequena revisão. E eu estava analisando também na cartilha da minha menina de 3º ano, que ela recebeu essa semana. Ela mesma se propôs, ela falou, isso aqui, pai, eu estudei no 1º ano, estudei no 2º ano. Eu sentia assim um desânimo, né? Vamos ter alunos desanimados, porque vai ter que, tipo assim, repetir ou revisar a série anterior, mas também vamos ter alunos que vão estar aprendendo naquele momento. Então a sala de aula nunca foi e nunca será de forma uniforme. Os alunos, né, vão estar cada um de um nível diferente. Então, pós-pandemia é mais complexo. O Manuel falou isso aqui várias vezes em outras palavras, é mais complexo ainda. Se está com problema agora, se está difícil agora, no pós-pandemia, para a gente não perder o nosso aluno, se a evasão estava alta, para não ter, aumentar esse número de evasão, no caso ensino médio, a gente vai ter que mudar muitas coisas. Certo, eu quero avisar que amanhã a nossa live será sobre escola, aluno e família. Nós vamos discutir sobre a relação da escola com a família, como isso tem sido realizado nesse período da pandemia. É um assunto muito importante. Eu vou anunciar os convidados amanhã no meu Facebook, tá? O Célio deve anunciar também através da TV Vale do Uruará. E na segunda-feira nós vamos falar sobre o sistema de educação no atendimento, na promoção da educação no período da pandemia. Então, assim, é muito importante que a gente vai discutir as leis. O Conselho Municipal de Educação já confirmou presença, estou aguardando a confirmação de outro convidado aí, certo? Então, assim, nós vamos falar sobre as leis, sobre direitos, sobre o atendimento que tem a partir do sistema, tá? Bom, vamos partir para nossas considerações finais. Eu deixarei a palavra aberta para vocês. Nós já estamos encerrando. Hoje, amanhã, eu convido já amanhã todos os que estiverem conectados a assistirem, que também vai ser um debate muito interessante sobre a família e a escola. E aí eu deixo espaço para vocês realizarem as considerações finais. O momento é de agradecimento. Eu quero agradecer a iniciativa e louvar pela iniciativa. Acho que essas discussões têm que ser feitas. Esse amadurecimento, eles acontecem a partir do momento que se discute, que se fala. Há muita gente com dúvida em todo o processo. E essas promoções de debate, de discussões, ela enriquece muito. E, de certa forma, ela alivia as angústias de alguns que lá tem e que, pelo menos, te conforta. Até alguém também preocupado com isso. Eu estou vendo que alguém está falando sobre isso. Então, esses debates são legais. A tua iniciativa é muito bacana. Falar de educação é algo que eu gosto muito de falar, porque, apesar de conta, a minha vida inteira foi destinada a isso. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não me canso tanto de buscar informação quanto de discutir isso, poder repassar um pouco da experiência que a gente tem. Quero me colocar à disposição para em outras mesas, que não nessas próximas, por motivos pessoais não poderei participar, é óbvio, mas quero me colocar à disposição de outras. É sempre um prazer estar discutindo educação e me coloco à disposição desses debates, seja na escola, seja lá onde, enfim, que precisarem, é só conectar e chamar que a gente está à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradecendo a Band pelo espaço também, que o veículo de comunicação acaba chegando em muitos lugares e que a gente não teria a voz para dizer pessoalmente. Sim. Aqui a gente diz. Então, boa noite a todos, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Professor Anderson, suas considerações finais. Agradecer pelo convite, agradecer a todos os conectados aí que estão nos assistindo. Esse é um momento importante, né, para discutirmos a educação. Eu, particularmente, gosto de falar do ensino médio, né? É o que estou vivendo hoje, como estou diretor naquela instituição, né? E quero lhe falar aos pais, aos alunos, à sociedade em geral, como antes de começar o ano letivo lançamos uma carta aberta à comunidade,
E falar que a Escola Melvin Jones não está de braços cruzados, está com seus professores desde o início do ano letivo, ou antes mesmo do início do ano letivo, se preparando para ensino remoto. E vimos que do ano passado para este ano tivemos um grande avanço em os professores aprendendo a usar tecnologias, os professores, né, se renovando, se reinventando, professores com lousa digital, professores com videoconferência, Google Sala de Aula, enfim. Mas também sabemos que existe dificuldade de termos alunos que não têm acesso ao celular, à internet, alunos carentes. Não estamos, né, virando as costas para esse aluno. O aluno que comprova que há necessidade de um material escrito, impresso, a gente disponibiliza também esse material. Acho que é o nosso papel. Não podemos dar para todos, porque o recurso não vem para isso. Não temos recurso para isso, mas aquele aluno que vai lá, conversa com a gente entende, a gente está disponibilizando. Não viramos as costas para os nossos alunos, né? Além disso, temos também, não podemos aglomerar, mas eu disponibilizei ali no hall de entrada, né? Temos livros que os professores utilizam, pedem para os alunos buscarem. Temos 2 computadores, né, para os alunos que precisam do computador. Temos ali internet livre para o aluno. Claro, não vamos aglomerar, porque o espaço lá é grande, não precisa estar todo mundo junto. Mas se o aluno sentir a necessidade de estar lá, o espaço aberto, para ele acessar a sua internet, fazer suas atividades. Se ele não puder entregar de forma física, ele entrega também, veja os professores recebendo de forma no WhatsApp, no e-mail, na foto, enfim, todos os meios possíveis para que a gente possa atender esse aluno, né? A escola, ela está tentando cumprir esse papel social, que é atender a comunidade dos alunos do ensino médio, né? Brevemente, estamos recebendo aí uma remessa de cartões para os novos alunos, cartões Vale Alimentação, desde o ano passado foram entregues para os alunos, né? E o governo também está tentando fazer a sua parte, fazendo as políticas públicas acontecerem, né? Através do chip também para os terceiros anos do ano passado, o cartão Vale Alimentação, e-mail institucional, onde o professor planeja sua aula, o aluno entra com seu e-mail, com sua senha e tem todo o acesso à aula. Então a escola, ela não está parada, ela está em processo, ela está aprendendo também, mas está sempre buscando e tentando melhorar cada vez mais. Não sabemos de tudo, não somos, né, expert em pandemia, acho que ninguém é nesse processo todo, mas estamos tentando não virar as costas dos nossos alunos. Então eu gostaria de agradecer os dois, professor Manuel, né, professor Anderson, pela excelente reflexão que nós tivemos hoje aqui. Eu acho que hoje é um passo importante para iniciarmos uma discussão sobre a educação no município de Uruará. Nós convidamos algumas pessoas e estamos aguardando aí a confirmação, né, o pessoal da Secretaria de Educação, convidamos o pessoal do Conselho Municipal de Educação, representantes de pais, de professores para vir até aqui. Amanhã nós teremos um tema a partir das 19 horas aqui na Band, na TV Vale do Uruará e na minha página do Facebook, sobre a escola, o aluno e a família, essa relação que temos aí desses sujeitos no processo de ensinar a aprender aqui no município de Uruará. Desde já agradeço meu amigo Célio Birro por ceder esse espaço, TV Vale do Uruará, a Band aqui do nosso município de Uruará. Espero que a gente realmente possa iniciar esse processo de discussões e reflexões sérias e técnicas para a educação, para a melhoria da educação do nosso município, seja ela para a educação infantil, seja ela para o ensino fundamental, seja ela para o ensino médio, e a perspectiva aí, quem sabe, de começarmos uma discussão aí do retorno do ensino superior para o município de Uruará, para preparar nossos alunos, nossa juventude para o acesso do ensino superior e a formação quanto cidadão, né? Então, nosso boa noite e aguardo vocês amanhã a partir das 19 horas para a segunda live, que é sobre a escola e a família. Então, um grande abraço a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite.